Grupo terrorista tinha a intenção de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Suprema Corte, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu sou o Vinícius Baião, vou pedir para você já deixar o seu like, já se inscrever no canal, e é isso mesmo que você está ouvindo. Um grupo terrorista tinha a intenção de assassinar Lula, assassinar Alckmin, sequestrar e assassinar Alexandre de Moraes por conta do resultado das eleições de 2022, com o objetivo de dar um golpe de Estado no Brasil. E por que eu estou forçando a mão no termo, né? Grupo terrorista. Porque a gente não pode titubear em dar o nome certo às coisas. A mídia, depois da operação que aconteceu hoje cedo, que revelou, né, um plano detalhado, né, para esse golpe de Estado, para esses assassinatos, está usando a palavra militares, ou então a palavra generais, tinha um plano de um golpe. A palavra correta, o termo correto tem que ser grupo terrorista. Ele é um grupo terrorista que foi financiado pelo próprio Estado brasileiro, uma vez que se tratam de militares. É um grupo terrorista que foi formado pelas estruturas do Estado brasileiro, né? Porque são militares. É um grupo terrorista que está infiltrado dentro do poder brasileiro, dentro das células de poder brasileira, uma vez que o plano que tinha o armamento a ser utilizado, tinha o veículo a ser utilizado, qual o tempo de organização, quais os possíveis danos e efeitos colaterais. Esse plano ele foi impresso no Palácio do Planalto. Então está falando de um grupo terrorista que está planejando um golpe contra o Estado brasileiro e que esse grupo foi forjado, formado, financiado pelo próprio Estado brasileiro. Isso é uma situação gravíssima. Se depois da explosão que aconteceu semana passada em Brasília, a pauta que a extrema-direita tinha colocado como a sua prioritária para 2025, que seria a anistia para os golpistas do dia 8 de janeiro, essa pauta já tinha caído e a ideia da anistia já estava, né, sem força nenhuma para poder dar o seu prosseguimento, agora a gente precisa avançar. Não basta não ter anistia, a gente tem que ter prisão. A gente precisa ter prisão para esse grupo terrorista que planejava, né, um crime contra o Estado brasileiro. Não dá mais para poder ficar só sem anistia. É sem anistia e cadeia. Cadeia para essas pessoas. Vai ter claramente daqui a pouco algumas pessoas falando que mas eles planejaram e não executaram, então não é crime, não precisa prender. O próprio senador Flávio Bolsonaro já falou que pensar em matar não é matar. Horas. Não é matar se você pensa para dentro da sua cabeça, só para você, não executa, não fala com ninguém, não externaliza sua opinião. Então, obviamente, não é matar e não tem que ser preso, até porque isso nem é público se tornou, ninguém ficou sabendo desse pensamento. Agora, quando um pensamento em matar o chefe de Estado, o vice-presidente e o ministro da Suprema Corte, ele se materializa em um plano, ele se materializa em um planejamento, ele se materializa na impressão de um documento com todas as etapas para a sua execução. Quando ele se materializa na formação de um grupo, né, um grupo terrorista, com diversos elementos, diversas pessoas poderosas no país, isso não é só pensar, isso é um crime. E, obviamente, se tivesse matado, o golpe de Estado seria executado e as pessoas não seriam punidas. Então, a organização desse tipo de pensamento, desse tipo de construção, precisa ser punida. A gente tem que inaugurar no Brasil esse novo momento de punição de militares, né? De terroristas, vamos falar a palavra correta. Mas militares não são presos no Brasil. A gente não tem, né, generais presos pelos crimes cometidos. A gente não tem isso na história brasileira. A gente precisa inaugurar esse momento. Sabe quando o Renato Russo falou que ele não protege general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão? Esse é o momento que todo general tem que estar com o cu na mão. Porque esse é o momento que a pressão tem que acontecer para que eles possam ser presos. E o Flávio Bolsonaro, por exemplo, falar que pensar em matar não é matar, a gente já sabe que para ele é isso mesmo, né? A gente está falando de uma família, de um posicionamento político que defende bandido o tempo todo. Eles falam que a esquerda defende bandido, mas quem defende bandido diariamente no Brasil é a extrema-direita e o bolsonarismo. O próprio Bolsonaro defendeu abertamente milícia no plenário da Câmara enquanto era deputado. Foi o Bolsonaro que deu lá
o perdão pro Daniel Silveira. É a extrema-direita que está querendo anistia para os criminosos do dia 8 de janeiro. Então, eles defendem bandidos o tempo inteiro. E agora vão tentar, assim como semana passada tentaram jogar, né, pro cara que se explodiu lá, que era um lobo solitário, que ele agiu sozinho. E eu falei aqui nesse canal que não, que a gente tem que punir também o pensamento, quem constrói esse pensamento, que produz esses ataques, que é um grupo organizado que constrói e incentiva que esse pensamento se difunda para que essas ações aconteçam. Então, eles precisam ser punidos. Agora a coisa fica mais grave, porque nós estamos falando de generais terroristas que se reuniram, por exemplo, na casa do Braga Neto, que foi o vice-presidente, candidato a vice-presidente do Bolsonaro na última eleição. Eles se reuniram naquele momento para planejar, com todos os detalhes, um golpe contra o Estado brasileiro. E se tivesse acontecido, o que é mais grave também, nem era, parece, para que o Bolsonaro assumisse. Tinha lá uma ideia de uma comissão, de um grupo entre eles, que tocaria aquele caos, vamos dizer assim. E aí uma coisa que é muito importante é a seguinte: não basta a inelegibilidade do Bolsonaro. Não basta que os golpistas do dia 8 de janeiro e todos os outros não tenham anistia, porque são criminosos. O que a gente precisa começar a ver mais e mais é cadeia. E cadeia não só para os golpistas do dia 8 de janeiro, mas a cadeia para essa cúpula dessa célula terrorista que planejava um ataque às instituições brasileiras, que planejava um golpe de Estado, um golpe contra a democracia no país. O país sofreu muito para se livrar, tem mazelas até hoje para se livrar da ditadura militar dos anos 60, 70, começo dos anos 80. E a gente não pode deixar que essa turma ela se sinta confortável para cometer novos crimes. E não dá para ser ingênuo a ponto de acreditar que o ex-presidente Bolsonaro não sabia de nada disso. Não dá para ser ingênuo a esse ponto. Então, as palavras de ordem são: sem anistia, sem reversão de inelegibilidade e cadeia para essa célula terrorista.